noite, galerinha, como vocês estão? Já vou dar um beijo em todo mundo que tá entrando aqui. Um beijo pra Esté, que não tá comigo hoje, tô bem triste por isso, mas ela tá aqui do meu lado, que eu tô fazendo chamada no notebook com ela, com o Google Duo. Pra Fê, um beijo Isa, minha filhota, um beijo Nai, minha filhota tá chegando, hein? Um beijo Fefe, um beijo Fá, também tá chegando. Um beijo Bá, um beijo Lá. Um beijo Bia, saudade, filhota. Um beijo pro Jean, um beijo pra Rô. Um beijo pro Emerson, um beijo pra minha filhota Carol, um beijo pro Teus. Um beijo pra minha mãe que acabou de entrar. Pra Gi também que acabou de entrar. Gente, o tema da nossa live de hoje é a maternidade de Nossa Senhora. Vou pedir para a Esté escrever aí para que eu possa fixar o comentário. Para que hoje nós possamos entender. Porque muitas vezes a gente fala, Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora, ela cuida de nós como mãe, ela cuida de nós como mãe de Jesus. Muitas vezes nós nem declaramos ela como nossa mãe. E às vezes sim, nós declaramos como nossa mãe, mas a gente não entende o porquê, a gente não entende quando exatamente ela se deu para nós, né? Jesus deu ela para nós como mãe. A gente não entende essas coisas. Às vezes é tipo assim, é muito simples, só que ao mesmo tempo a gente não entende. Porque às vezes o simples a gente faz composto, sabe? A gente faz ser uma coisa completamente diferente daquilo que é. Então hoje nessa live, em homenagem ao mês Mariana, em homenagem ao mês dela, eu quero te convidar a entender a maternidade de Nossa Senhora. Não somente para a humanidade, deixa eu fixar aqui o comentário, mas também para cada um de nós. Então hoje, a reflexão que nós vamos ter é uma reflexão profunda daquilo que Nossa Senhora representa na nossa vida como mãe. E eu fiquei pensando, né? Ontem foi o Dia das Mães e por que não falar da Mãe das Mães, né? Por que não falar da Mãe do nosso Salvador, da Mãe de Jesus? Então eu decidi falar hoje da maternidade de Nossa Senhora. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem comigo até o final. Então, para que a gente possa começar, nós vamos clamar ao Espírito Santo de uma maneira diferente. Eu quero te convidar a clamar esse Espírito aí na sua casa, aí onde você estiver, para que nós possamos começar do melhor jeito para falar de Nossa Senhora, que é chamando o seu esposo. Porque para Nossa Senhora ser mãe, o Espírito Santo teve que vir sobre ela, como o anjo fala. Então que nós possamos juntos rezar. E eu quero te convidar a rezar. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos por um momento. Eu não sei se você já ouviu essa música. As pessoas da Missão São Bernardo que estão aqui, eu sei que já ouviram. Talvez as pessoas que acompanharam a live da Colo de Deus no domingo também ouviram. E essa música, ela diz muito, muito, muito sobre a maternidade de Nossa Senhora. E é uma das minhas músicas preferidas no momento. Então, eu peço de verdade para que você possa sentir o amor de Nossa Senhora, para que a gente possa começar através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar você a falar assim, simples, simples como Nossa Senhora era. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, e me traz aquela que é sua esposa, que é Nossa Senhora Maria Santíssima, para que nós possamos começar essa live, essa formação da maneira que o Espírito deseja, na maneira que Nossa Senhora deseja.
Então, feche seus olhos fundo, fundo. Imagina a imagem de Nossa Senhora que você mais gosta e canta pra ela. Se inventarem uma palavra, se inventarem uma palavra pra te definir, pra te elogiar, eu usarei, eu cantarei, mamãe. Prestar atenção no começo é se inventarem uma palavra pra te definir, pra te elogiar, eu usarei, eu cantarei, mamãe. Não é difícil. Essa música é bem facinho. E essa música nos faz ter intimidade muito forte com a Nossa Senhora. Então que a gente possa cantar ela aí, não sei qual é a realidade que você tá, mas que você possa cantar no seu coração, que você possa cantar alto do jeito que você desejar. Nós vamos cantar e falar pra ela que se inventar uma palavra pra definir ela, se inventar uma palavra pra elogiar ela, nós usaremos, nós cantaremos, porque ela é nossa mãe. Nós vamos pedir intimidade com Nossa Senhora através dessa música. Se inventarem uma palavra pra te definir, pra te elogiar, eu usarei, eu cantarei, mamãe. Mais uma vez, se inventarem uma palavra pra te definir, pra te elogiar, eu usarei, eu cantarei, mamãe. Eu quero ser mais grudado a ti, eu quero ser mais grudado a ti, e vou procurar estar mais perto de ti. És meu amor, és meu amor, mamãe. Canta pra ela, és meu amor, és meu amor, és meu amor, mamãe. Com seus olhos fechados, fala pra Nossa Senhora que você quer viver esse amor profundo de mãe com ela nessa noite. Eu não sei quantas pessoas estão na live, eu não sei quem está na live, porque eu estou com meus olhos fechados, estou tocando violão, então eu não consigo ver. Mas, independente, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, você não tem intimidade com Nossa Senhora, se você não conhece ela, nesse momento, eu quero te convidar a ser ousado. Se você já conhece, se você tem intimidade, eu quero te convidar a ser mais ousado, a pedir mais intimidade, porque toda intimidade do mundo não é suficiente ainda. Toda intimidade do mundo não é suficiente. Nós precisamos amar Nossa Senhora como nossa mãe a cada dia que passa, porque o título que ela mais gosta de ser chamada é de mãe. Então, pede intimidade para Nossa Senhora nesse momento, fala para ela: mãe, como diz a música, eu quero ser mais grudada a ti, eu vou procurar ficar mais perto de ti, porque a Senhora é o meu amor, a Senhora é o meu amor, e quando a Senhora vem e enche o meu coração, quando a Senhora vem e enche a minha vida, eu não sinto mais nada sem ser a tua presença, sem ser a presença de Jesus irradiando na minha casa, no meu quarto, na igreja, onde quer que eu te sinta. Então, por isso, mãe, nessa noite, eu quero que a Senhora possa adentrar no meu coração, que a Senhora possa adentrar na minha vida. Vai pedindo isso para Nossa Senhora. Fala: mãe, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ficar mais perto de ti. Eu quero ser grudada a ti. E se inventarem alguma palavra para te definir, para te elogiar,
usar, porque eu não canso, mãe, eu não canso de estar perto, eu não canso de buscar a tua presença, eu não canso de dizer o quanto a Senhora é especial, a Senhora é maravilhosa, a Senhora é a melhor das melhores pessoas que existe na minha vida. Então fala para Nossa Senhora que você precisa dela nessa noite. Fala para Nossa Senhora que você precisa estar com ela nessa noite. Fala para Nossa Senhora que esse mês de maio ele não vai passar em vão. Fala para Nossa Senhora que você quer estar com ela porque você precisa dela, porque você precisa da presença dela. Fala: mãe, quanto tempo eu estive longe de ti e eu não busquei estar mais perto, mas eu vou procurar e vou fazer o possível e o impossível para estar mais perto de você. Por isso, mãe, nessa noite eu quero abrir os meus olhos espirituais. Fala para Nossa Senhora. Fala para ela te ajudar a abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para ouvir e para enxergar aquilo que o Espírito Santo tem para você. Porque nós vamos falar da maternidade de Nossa Senhora em nossas vidas. Então se deixa conduzir, se deixa ser levado, ser tomado pelo Espírito Santo, através das mãos de Nossa Senhora. Nesse momento, se você ora em línguas, eu quero te convidar a orar em línguas. Eu quero te convidar a fazer uma oração sincera. Porque muitas pessoas não entendem o significado da oração em línguas. Acham que é só uma oração e pronto, e é isso. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. É que a nossa realidade de quarentena, nós não estamos na igreja. Mas se existisse alguém dentro das nossas missões que interpretasse as orações em línguas, vocês iam ver a misericórdia de Deus agindo, a misericórdia do Espírito Santo, as palavras do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, solta a sua voz e ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas na sua casa. Fala pra você que ela é o seu amor. És meu amor, és meu amor, mamãe. Você vai rezar assim, ó: a vossa proteção. Recorremos ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Para que a gente possa começar então, vou explicar para vocês porque que eu tô aqui na cama hoje. Tô meio ruim, gente. Acordei ruim, acordei zoada. Mas não podia deixar de fazer essa live, porque eu sei que é uma live importante para Nossa Senhora, para nós, para mim, para vocês, cada um de vocês que tá comigo. Então, de qualquer forma eu resolvi fazer. Então eu tô fazendo aqui mesmo na cama, coloquei Nossa Senhora ali do lado para me acompanhar, está aqui, para me acompanhar, está aqui. e vamos lá. Bom, o tema de hoje é a maternidade de Nossa Senhora. Então, muito mais do que uma partilha, muito mais do que uma pregação, entre aspas, hoje eu quero te levar à intimidade a Nossa Senhora. Não somente você, mas eu também. Uma intimidade profunda, para que a gente entenda que Nossa Senhora, ela é muito mais do que uma senhora, do que a rainha, do que, sabe, dentre todas essas coisas, São Bernardo dizia: mãe, a senhora é rainha, a senhora é soberana, a senhora é todas as coisas que possam existir de bom.
mas dentre todas elas, a senhora é minha mãe. E eu posso ser seu servo, seu escravo, mas diante de todas essas coisas, eu sou seu filho. Então, para que a gente possa começar legal, a gente tem que entender que Nossa Senhora, além de todas as coisas, ela é nossa mãe. Para que a gente entenda isso, a gente precisa ir a fundo, para que a gente veja aquilo que ela representa em toda a humanidade. E aí, muitas pessoas pensam que Nossa Senhora, ela foi mãe da humanidade quando ela concebeu Jesus, e Jesus sendo nosso irmão, nós particularmente nos tornamos filhos de Nossa Senhora. Mas na realidade, bem na realidade, não é bem isso. É isso também, mas a igreja, ela representa a maternidade de Nossa Senhora no dia 15 de novembro, no dia 15 de setembro, perdão, que é o dia de Nossa Senhora das Dores. Olha que incrível a mística da igreja, porque a igreja usa Nossa Senhora das Dores para falar da maternidade de Nossa Senhora. Então, tipo assim, ela começa dizendo o que para nós? Filhos, vocês precisam entender que vocês vão sofrer. Porque a igreja associa a maternidade de Nossa Senhora a João 19, do 26 ao 27. Pode até se dizer do 25 ao 27, né? Quando também nós recebemos Nossa Senhora como mãe, através de São João. Então, eu vou só ver se tem algum comentário aqui pra cima. De alguém, alguma coisa. E eu quero que vocês interajam comigo, tá bom? Se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, falem comigo, é importante, é legal. Ouvir o que vocês têm pra dizer, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, em cima do que eu tô falando, partilhar, podem se sentir à vontade pra isso. É uma partilha, mas eu quero que todo mundo interaja, sabe? Enfim, e aí o que acontece? Lá em São João, se você não tiver com a sua Bíblia aí, também nem precisa abrir, porque é bem rapidinho. Em São João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, tá escrito: estavam aos pés da cruz Maria de Cleofas, Maria mãe de Jesus, Maria Madalena e a irmã de Nossa Senhora. Também São João. Foi então que Nossa Senhora se aproximou da cruz juntamente com o discípulo amado, porque na Bíblia não fala São João, embora nós saibamos que é ele. Na Bíblia não fala São João, fala o discípulo amado. E aí fala que o discípulo amado e Nossa Senhora, eles se aproximam da cruz de Jesus. Aí Jesus, ele já tinha dito as suas... São 7 palavras que ele fala, ele já tinha dito 4 das 7. Acho que é isso. 4 ou 3 das 7 palavras que ele fala na cruz. Aí quando o discípulo amado e Nossa Senhora, eles se aproximam da cruz, Jesus fala: tenho sede. Aí o que acontece? Vai lá um soldado, como a maioria aqui já sabe, eu acho que aqui só tem pessoas... algumas pessoas não devem saber, mas aqui a maioria das pessoas sabem disso, né? Que Jesus, ele recebeu fel e vinagre para tomar na cruz. O que simboliza isso? Tudo tem a ver com a maternidade de Nossa Senhora. Porque o que o fel e o vinagre simbolizavam ali? O que o tenho sede, para ser mais exata, simbolizava ali? O tenho sede, ele simboliza não a sede de que Jesus tinha na cruz. Porque vamos entender aqui. Deus, ele estava com seu filho o tempo todo. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então não tinha o porquê Jesus sentir sede de água na cruz. Sendo que ele é a própria fonte de água viva. Que nem ele fala para a samaritana, né? Que se você beber da água da vida, você jamais terá sede. Então, ali naquele momento, Jesus, ele está falando que tem sede da humanidade. E aí o fel e o vinagre, eles representam... O fel é uma coisa assim, para quem não sabe, amarguíssima. É algo
Mano, é a mesma coisa você comer, sei lá, você errar assim, tá passando desodorante, errar e passar desodorante na boca, sabe? Eu gosto de fazer essas associações nada a ver pra vocês entenderem. É amargo, eu acho que a maioria das pessoas já fez isso, não é possível. Quem fez isso aí já sentiu o gosto do desodorante sem querer, comenta aí. Pra eu não me sentir sozinha, por favor. É amargo, é muito amargo. Então, o que queria dizer ali? Que a humanidade estava amarga. Que a humanidade, ela estava se amargando pelo pecado. E aí Jesus tem sede da humanidade, o que Jesus recebe? Vinagre e fel. Entendeu? Então Jesus tendo sede da humanidade, ele estava salvando a humanidade por essa sede. Ele foi crucificado por essa sede. E para que isso se consumasse, para que isso se completasse, Nossa Senhora foi entregue para nós. Continuando lá. Aí Jesus falou, tenho sede. Recebeu vinagre e fel. Logo em seguida, ele olhou para o discípulo amado, olhou para Nossa Senhora e falou para ela, eis aí, mulher, isso é importante. Ele falou, mulher, eis aí o teu filho. Aí ele olhou para São João, eu imagino assim, sabe? Jesus, ele com o seu olho direito, assim, totalmente coagulado de sangue, que um dos espinhos machucou, feriu o olho dele, um dos espinhos da coroa, né, de espinhos. Aí eu imagino ele com o olho só, assim, olhando para São João profundamente, e São João, que era o discípulo que ele mais amava e que era mais amado, e que João mais amava eles era um sentimento mútuo, olhando aquilo. Aí ele falou para João, eis aí a tua mãe. E o discípulo a acolheu e a levou para casa. Então, por que a igreja, ela celebra a maternidade de Nossa Senhora juntamente com as dores de Nossa Senhora? Porque lá em Belém, naquele dia feliz, noite 1000 vezes feliz, né, que a gente fala no sábado de Aleluia da Ressurreição, mas em Belém também foi. Nossa Senhora foi mãe de Jesus, pela alegria, pelo amor que ela tinha por Deus. Nossa Senhora, ela quis ser escrava da serva da mãe de Deus, ela foi mãe de Deus. Uma vez pregando em Diadema, uma das minhas primeiras pregações eu falei isso lá, né? E a galera ainda lembra disso até hoje, porque de fato é muito importante a gente lembrar que Nossa Senhora, para quem estuda a fundo, sabe que Nossa Senhora, ela quis ser serva da mãe de Deus, e a sua humildade foi tão grande, o amor que ela tinha por Deus humilde foi tão grande que ela foi mãe de Deus. Então, voltando ao que a gente estava falando, ali em Belém, ela se tornou mãe de Jesus. Ali em Belém, ela se tornou tabernáculo do amor, sabe? Capela do Santíssimo, Sacrário Vivo, como vocês gostam de falar, como vocês preferirem. E aí, tudo bem. Então, por amor, ela se tornou mãe de Jesus. E pela dor, ela se tornou mãe da humanidade. E é muito importante frisar isso. Deixa eu arrumar aqui a tela. É muito importante frisar isso, porque é com Nossa Senhora das Dores que nós aprendemos a suportar as nossas dores. Então a gente tem que entender que para ser filhos de Nossa Senhora, para ser filhos hoje em dia, nós precisamos entender que nós passamos pela dor, nós precisamos entender a dor das nossas mães, a dor de Nossa Senhora. Então, muitas vezes, quando você tem a sua mãe, claro que tem pessoas que têm realidade que a mãe não é presente, ou que não viveu com a mãe, que viveu com os avós, mas eu tenho certeza que você tem uma figura materna que possa te representar. Sabe, eu tenho aqui algumas filhas, eu não sei se elas estão na live ainda, algumas afilhadas minhas, que elas não têm uma figura materna tão presente, mas elas me consideram uma figura materna na vida delas, por fato de eu ser madrinha de consagração delas. Então eu tenho certeza que se vocês verem a mãe de vocês sofrerem, vocês vão se sentir incomodados, inquietos.
E a mesma coisa com Nossa Senhora. A gente aprende a sofrer. Afinal, como São Bernardo, ele já dizia, né? Que da mesma forma que Jesus morreu no corpo, Nossa Senhora, ela morreu na alma, sabe? Isso é muito forte, porque eu já tinha ouvido citações de que Jesus, ele sofreu as dores no corpo e Nossa Senhora, ela tinha sofrido as dores na alma. Mas São Bernardo, ele vem ser mais claro. Jesus, ele morreu numa cruz e o coração de Nossa Senhora morreu junto com ele. E ressuscitou, lógico, 3 dias depois. Mas é importante a gente entender isso, que a maternidade de Nossa Senhora foi nos dada na cruz, para nós, sabe? Nós tivemos o privilégio de receber Nossa Senhora como mãe, na cruz. E aí é engraçado dizer, porque a gente ouve muita questionamento, vamos dizer assim, muitos questionamentos de alguma pessoa, de algumas pessoas, de alguns protestantes, ao falarem, tá, mas se Jesus queria dar Nossa Senhora para nós como mãe, por que lá na cruz ele chama ela de mulher? Jesus, ele era místico. Eu também amo que você seja minha mãe. Linda. Jesus, ele era místico, sabe? Místico. Então ele fazia tudo da maneira mais linda do mundo. Assim como ele quis ser uma ovelha dada em sacrifício, né, um cordeiro, perdão. Assim como ele quis ser um cordeiro dado em sacrifício, que eu acho que é a mesma coisa, né? Tem músicas que falam ovelha, tem músicas que falam cordeiro. Ele também quis usar parábolas durante toda a vida dele. Ele também quis cumprir profecias durante toda a vida dele. Por quê? Porque quando Jesus, ele se dá como ovelha, como cordeiro mudo, por que disso? Porque antigamente, o que os sacerdotes, eles faziam? Eles matavam os cordeiros para Páscoa ou em forma de sacrifício. E se esse cordeiro ele desse um pio, ele falasse, ele era considerado impuro. Então, por isso que Jesus, ele foi mudo, ele foi sem reclamar, ele foi sem murmurar, ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi maltratado. E ele viveu, e ele fez, aconteceu tudo isso e ele não reclamou, ele não murmurou. Porque ele queria usar essa tese, entendeu? Tipo assim, que antigamente, para o sacrifício ser perfeito a Deus, porque eles ofertavam esses cordeiros a sacrifício a Deus, pelos pecados da humanidade. Então, o que os padres faziam? Os sacerdotes faziam, na época não existia padre ainda. Os sacerdotes, eles iam até o monte, subiam no monte, aí eles levavam um cordeiro com eles. Lá em cima, ele pedia perdão para Deus pelos pecados da humanidade. Aí, o que acontecia? Eles se autoflagelavam, né? Então, isso é comum. Se você procurar, tem até filmes que mostram, tipo, sacerdotes se autoflagelando, até padres, depois de Jesus, ainda se autoflagelavam e tal. E aí eles matavam o cordeiro e entregavam o sangue em sacrifício. Pelos pecados da humanidade, pelos pecados das pessoas. E aí Jesus, ele quis ser fiel a essa tese, ele quis ser fiel a isso. Então ele falou, se eu vou salvar a humanidade, eu quero fazer da maneira certa, sabe? Deus, ele foi misericordioso, ele foi perfeito. Deus é perfeito, ele não erra. Então assim, Jesus desceu como um cordeiro, ele foi mudo até o matadouro, até a sua cruz. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não fez nada que fosse de contrário. Porque, como eu expliquei pra vocês, se o cordeiro, ele fosse... ele murmurasse, tipo assim, ele fizesse qualquer tipo de barulho na hora do sacrifício, ele era considerado impuro e o sacrifício não era considerado válido. Então, voltando ao que nós estávamos falando, como Jesus, ele era perfeito, como Deus, ele é perfeito, ele usava teses, ele usava teorias, ele usava profecias a serem cumpridas. Então, da mesma forma que em Gênesis, quando Eva
pecou, e aí Deus falou que a serpente tentaria ferir o calcanhar da mulher e uma mulher lhe pisaria a cabeça. Então, naquele momento, é interessante a gente entender que uma mulher pisaria na cabeça da serpente. Uma mulher, é o que Deus fala. Então, Jesus, na sua perfeição, na sua divindade, o que ele faz? Em bodas de Caná, ele chama Nossa Senhora de mulher. Pra quê? Pra falar que ele não ama ela, pra falar que ele acha que ele não tá pronto e que ela não tem que se envolver, pra falar que não. Jesus era submisso a Nossa Senhora. Jesus se fez submisso a Nossa Senhora. Ei, desculpa a campainha aí, deve ter chegado alguma coisa. Não sei se deu pra ouvir. Mas assim ele fez, né? Então, tipo assim, ele chamou Nossa Senhora de mulher, tanto nas bodas de Caná, como na crucificação, para que nós entendêssemos depois, com a ajuda do Espírito Santo, que a mesma mulher das bodas de Caná, a mesma mulher da crucificação, é a mulher de Gênesis e é a mulher de Apocalipse, que depois a gente vê em Apocalipse 12, capítulo 1, que surgiu um grande sinal do céu, uma mulher revestida de sol. Entende? Então, essa mesma mulher é a mesma mulher de toda essa passagem de antes de Jesus, com Jesus, pós-Jesus, em Apocalipse, no Novo Testamento. Entenderam? Então, é isso. E aí, é por isso que Jesus chama Nossa Senhora de mulher naquele momento. Não é porque ela não é mãe dele, ou porque ele não considerava ela mãe dele. Porque, assim, isso é uma coisa importante para que a gente entenda. Né? Outra questão, né, que a gente se perde, porque os católicos, eles são, infelizmente, existem muitos católicos que eles não têm o certo entendimento para saber aquilo que Deus quer dizer. E aí ele vai buscar onde? No protestantismo. E aí o que o protestantismo faz? Faz toda aquela coisa de falar que Nossa Senhora não é mãe. Então eu tô aqui pra isso, sabe? Eu e todos os marianos representados por mim, representados por todos os marianos do mundo, nós estamos aqui pra mostrar pros católicos, pra mostrar pra cada um de vocês que Nossa Senhora é mãe, sim. Aí beleza, vem outra contradição. Ah, mas quando Nossa Senhora vai lá atrás de Jesus, e aí aquela passagem, né, que muitas pessoas, essa é o ápice da contradição, porque muitas pessoas falam assim, e aquela passagem que Jesus fala, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aqueles que obedecem a palavra, aqueles que obedecem à vontade do meu pai. É isso que Jesus fala, e olha como Jesus, ele é incrível, ele fala desse jeito, né, na passagem fala assim, né, que ele estava pregando no monte, e aí vem uma pessoa e fala para ele, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui para te ver. Aí Jesus responde assim, ó, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Aqueles que obedecem à vontade do meu pai. Aí, beleza, os protestantes falam, não, porque Nossa Senhora teve mais filhos, porque nessa passagem ela não foi pura, porque nessa passagem fala que sua mãe e seus irmãos estão à procura de Jesus, e também ele fala que ele não tá nem aí pra ela, ele menospreza ela, ele fala que ela é uma mulher qualquer uma pode ser mãe dele. Só que aí é que tá, Jesus, ele era esperto demais. Jesus, ele era o cara, o pensador de todos os tempos. Ele ainda é, sabe? Ele ainda é o maior pensador de todos os tempos. Não tem Marcelo D2, como é? Marcelo D2, Gabriel Pensador, essas pessoas assim, que se compara a Jesus. Porque Jesus, o que ele quis dizer ali? Que aqueles que obedecem, aquela que obedece é a mãe de Jesus. Quem é o maior exemplo de obediência? Não, pensa aí agora. Olha como Jesus foi perfeito. O maior exemplo de obediência é Nossa Senhora. Então naquele momento ele estava falando
Nossa Senhora era sim mãe dele, porque quem é minha mãe? Aquela que obedece à vontade do meu pai. Quem foi obediente? Nossa Senhora, desde o começo até o fim, desde o começo da sua vida. Nossa Senhora, com 3 anos de idade, se entregou para o templo. Ela entregou o seu corpo e a sua alma, sozinha, com 3 anos de idade. Então, naquele momento, Jesus estava falando, eu sei quem é minha mãe. Relaxa que eu já vou ir conversar com ela. Eu sei quem é ela. Fica de boa. E aí vem essa questão, né? Nossa Senhora, ela teve outros filhos? Não. Porque naquela época todo mundo se chamava de irmão. Naquela época existiam primos que se denominavam irmãos, por eles serem muito próximos. Exemplo claro. Eu e a Esté, nós não somos filhas da mesma mãe, mas a gente se denomina irmã. A Dani e a Carol não são filhas da mesma mãe, mas elas se denominam irmãs. Entendeu? E assim vai indo. A Raíssa e a Maria, e a Isa, e todas as nossas afilhadas, e assim vai indo. Entende? Então, tipo assim, a gente se denominar irmão é uma amizade profunda que faz com, ou então um parentesco, né? Que faz que nós nos denominamos irmãos. Então ali não significa que Nossa Senhora teve outros filhos. Nossa Senhora foi pura e o único filho que ela teve que foi concebido pelo Espírito Santo é Jesus. E depois na cruz ela nos adotou. Aí você para pra pensar. A gente volta lá pra maternidade de Nossa Senhora. Se Jesus deu ela para nós, como diz lá em São João 19, 27, fala assim, o discípulo a levou para casa. Então, o que nós devemos fazer? Por que vocês acham que Deus, na sua infinita inteligência, não quis que nós colocássemos São João lá? Porque ele poderia ter colocado, Deus poderia ter feito, tava lá aos pés da cruz, e aí Jesus olha para João e fala, eis aí a tua mãe. Só que Deus, o Espírito Santo, ele não quis escrever o Evangelho falando São João. Embora nós sabemos que era São João, porque São João era o discípulo amado, é aquele que ouvia o coração de Jesus. É aquele que quando Pedro, Tiago, Bartolomeu, eles estavam preocupados em outras coisas, João estava lá, deitado no colo de Jesus, no coração dele, no peito dele, ouvindo o coração dele. Então nós sabemos que o discípulo amado é João, mas por que o Espírito Santo ele não quis escrever que era São João lá? Ao invés disso, o Espírito Santo escreveu discípulo amado. Aí ao mesmo tempo eu te pergunto, o que nós somos de Deus? O que nós somos de Jesus? Ou que pelo menos nós deveríamos ser? Discípulos amados. Então naquele momento, Jesus está falando assim, João, eu tô te entregando Nossa Senhora para você cuidar dela em vida, porque daqui a pouco eu venho buscar ela, beleza? De corpo e alma. Mas ao mesmo tempo eu tô entregando Nossa Senhora, eu tô entregando a minha mãe para você, sabe? Eu tô entregando a minha mãe para cada um da humanidade, para cada pessoa. Para cada um de nós, por todos os séculos dos séculos. E é por isso que no Magnífica, quando Nossa Senhora, logo que Nossa Senhora se encontra com Santa Isabel, ela fala, eu serei amada e proclamada bem-aventurada por todas as gerações, e geração em geração em geração em geração. O que ela quer dizer bem-aventurada ali? Ela não quer que as pessoas olhem para ela e falem, nossa, você é bem-aventurada, nossa, você é isso, nossa, você é a rainha de todos os tempos, você é incrível, você é demais. Não. Nossa Senhora está querendo falar ali, ei filhos, eu sou bem-aventurada porque eu sou mãe de vocês. Porque eu cuido de vocês. E todos aqueles que me escutam, todos aqueles que me carregam no peito e falam, eu sou filho de Nossa Senhora, eu vou cuidar com um amor mais especial ainda. Nossa Senhora, ela ama todo mundo igual. O que diferencia é o nosso amor por ela. O que nos faz mais próximos de Nossa Senhora é o nosso amor por ela. Porque da mesma forma que São João amava tanto a Jesus, que ele era o discípulo amado de Jesus,
Não porque São João, não porque Jesus falou, ó, João, eu vou te escolher aqui, você vai ser o meu discípulo amado, eu vou amar você mais que a todos. Não, mas era porque João amava mais a Jesus do que a todos eles. Então vocês entendem como a história de Nossa Senhora, ela se junta com a de Jesus? Vocês veem como é parecida? Porque da mesma forma que Jesus, ele tinha um discípulo amado e ele fez questão de mostrar isso, ele fez questão de dar Nossa Senhora para esse discípulo, nós hoje somos esse discípulo e nós hoje precisamos amar a Jesus, amar a Nossa Senhora da mesma forma que João amou. Não tem como, eu acredito que não tem como nós amarmos mais do que ele, porque ele viveu com eles. Tipo assim, quem dera eu ter deitado no colo de Jesus, ali no peito de Jesus e ouvido o coração de Jesus, sabe? E também ter convivido com Nossa Senhora e levado Nossa Senhora pra minha casa. Nossa, como eu queria, sabe? Não abraçar essa imagem aqui, mas abraçar ela, entende? E hoje nós somos convidados a ser filhos amados pelo nosso amor por ela. Então, o que vai te divergir de um irmão que não ama Nossa Senhora? De um irmão que não tem ela por mãe? O seu amor por ela. Como você vai converter esse irmão? Com o seu amor por ela. Como você vai explicar para ele que Nossa Senhora é sua mãe? No seu amor por ela. É simples, é fácil de entender. Então, a maternidade de Nossa Senhora, ela começa aí. Quando Jesus, ele é misericordioso, porque eu falo todos os dias, a minha mãe, a Stephanie, que vive comigo, não me deixam mentir. Que todos os dias eu agradeço a Deus quando eu tô rezando por ter me dado Nossa Senhora por mãe. De verdade. Não tem uma vez que eu não agradeço. Eu falo, mano, Jesus, obrigada por você ter me dado Nossa Senhora, porque eu não sei o que seria de mim sem ela. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse Nossa Senhora. Porque a minha realidade é meu forte, assim. Tipo, eu acho que é uma realidade que a maioria das pessoas vivem. Mas a minha referência na minha casa é minha mãe. Então, eu nunca tive, tipo assim, eu tive um pai que me deu tudo, eu tenho um pai, né, que não morreu ainda, ele não mora comigo, mas ele não morreu. Que nunca me deixou faltar nada, mas eu tinha o amor dele na infância, até os meus 9 anos. Depois eu não tive mais o amor do meu pai, sabe? Aquela coisa de falar, caramba, meu pai é meu herói. Hoje eu não tenho isso. Resumidamente, meu pai, ele traiu minha mãe e afins, né? E hoje minha mãe vive o celibato, digamos assim, né? Ela vive a castidade e ela vive com Jesus. A minha mãe nunca se envolveu com ninguém. Então, a minha referência dentro de casa é a minha mãe. Então, eu acho que é natural nós nos apegarmos a quem nós temos de referência, sabe? Ou nós temos uma carência, depende. Às vezes as pessoas se apegam a Nossa Senhora por ter uma carência de mãe em casa. Vai de cada um. Mas eu acredito que eu, Jaqueline, eu tenho um apego grande, um amor grande por Nossa Senhora pelo fato de eu ter uma referência de Nossa Senhora na minha casa. Entende? Então, tipo assim, talvez se Nossa Senhora não existisse, existisse só Deus, não diminuindo o amor de Deus, porque eu amo muito mais a Deus do que eu amo Nossa Senhora. Sabe? Embora quando eu chegue no céu eu queira ver Deus. Eu quero ver ela, sabe? Tipo, a primeira pessoa que eu quero ver é Nossa Senhora, entendeu? E é isso. Mas eu sei que eu adoro a Deus, que é um ato de amor muito maior do que amar. E amo Nossa Senhora. Porque a adoração a Deus é algo que você dá a sua vida por Ele. É algo que você adora de forma que você quer se doar, quer se entregar e quer se martirizar, quer fazer ambas coisas por Ele, sabe? E eu amo Nossa Senhora por querer ela perto de mim. Eu amo Nossa Senhora porque ela faz impossíveis na minha vida. E por isso que eu não canso de dizer que a maternidade de Nossa Senhora é importante na minha vida. Assim como precisa ser importante na vida de cada um de vocês. Entende? Nossa Senhora, ela não quer ser chamada apenas, como a Esté estava falando no testemunho dela, né, de Maria. Mas ela quer ser chamada de mãe. Porque o título que Nossa Senhora mais gosta é mãe. Como ela mais gosta de ser chamada? De mãe, sabe? E criar intimidade com Nossa Senhora é muito fácil. Muito fácil. Porque
Assim, é fácil falar também, né? Mas é porque essa realidade é uma realidade que eu digo porque eu vivo, entende? Eu falo com ela 24 horas do meu dia. Quer ter intimidade com Nossa Senhora? Fala com ela o tempo todo. Por exemplo, antes de fazer a live, eu falei pra ela, eu pensei, mãe, será que vai ser legal se eu fizer essa live deitada, sentada na cama? Aí eu falando com ela, e ela responde, sabe? Tipo, às vezes ela não vai falar no seu ouvido, vai falar, nossa, assim, 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 assado. Mas você vai ver, tipo, você vai sentir uma paz, um conforto no seu coração, que ela vai falar, você vai falar, pensar, nossa, acho que Nossa Senhora tá deixando, tá de boa, sabe? Nossa Senhora, eu falo tanto com ela, que esses dias atrás, aí pra trás, eu tava querendo pintar o meu cabelo, e Nossa Senhora não deixou. Eu queria furar aqui, ó, a minha orelha, e aí eu recebi uma resposta e Nossa Senhora não deixou, sabe? E isso é uma coisa que se chama intimidade. Porque sem intimidade, nós não conseguimos tratar Nossa Senhora por mãe. Você conseguiria chamar uma pessoa de mãe que você não tem intimidade? Eu tenho certeza que não, sabe? Tem muita gente que sofre com a sua mãe em casa. E aí tem a figura materna, talvez a avó, ou talvez o pai. E aí, quando é dia das mães, parabeniza quem? O pai. Parabeniza quem? A avó. Embora sua mãe esteja viva, embora você conheça a sua mãe, só que você não tem intimidade com ela. Porque a sua mãe não te deu essa intimidade, ou porque você também não buscou, ou porque a sua realidade não permitiu. Talvez a sua mãe seja alcoólatra, talvez a sua mãe seja drogada, talvez a sua mãe trabalhe demais e você não tenha essa intimidade com ela. Não sei. Mas você não consegue ter intimidade com uma pessoa que você não convive todos os dias, que você não conversa toda hora, que você não fala o tempo todo. Você não consegue ter intimidade com essa pessoa. Você não vai conseguir chamá-la de mãe. De forma nenhuma. Então, para que nós tenhamos intimidade com Nossa Senhora, a gente tem que fazer o quê? Chamar ela de mãe, conversar com ela o tempo todo. Então, gente, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, sabe? A maternidade de Nossa Senhora, concluindo aquilo que nós estávamos falando lá no começo, ela vem das dores. Ela vem de 15 de setembro, quando Jesus entregou ela para nós na cruz. Nós sejamos os discípulos amados, nós aprendamos a sofrer. Também nós aprendamos a deitar o nosso peito no colo de Jesus e descansar. Porque não é porque eu estou falando de Nossa Senhora aqui, e somente dela, que nós devemos nos esquecer de Jesus. Porque assim, é uma coisa que eu costumo falar em todas as minhas pregações, que mesmo que você se esquecer, digamos assim, pela nossa insuficiência, pela nossa fraqueza, pela nossa humanidade, a gente, por ignorância, ame mais Nossa Senhora do que Jesus, ela vai pegar esse amor e vai chegar lá na mesinha lá do escritório de Jesus e falar: Jesus, isso aqui é pra você, meu filho. Sabe, ela não vai permitir. Jesus não vai permitir que aconteça nada que faça com que você não coloque ele no lugar dele e não coloque Nossa Senhora no lugar dela. Então o que acontece? Ame Nossa Senhora. Receba ela como mãe na sua vida. Amém? Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem escrever pra mim que eu vou responder vocês. Essa live tá acabando já. Se vocês quiserem que eu comece outra, comentem aí, comenta bastante, comenta todo mundo que quer que eu abra outra, pra que a gente possa fazer um bate-papo, tá bom? Então, eu quero deixar nessa live registrado que Nossa Senhora, além de Senhora do Impossível, além de Mulher do Apocalipse, além de poderosíssima, além de onipresente, ela é mãe. E ela gosta de ser mãe. E ela gosta de ser chamada por mãe. Tudo bem?
Então deixa eu ver se vocês vão responder. Minha mãe falou alguma coisa aqui que todo mundo viu, né? Deixa eu ver o que foi. Tem hora que ela chama Nossa Senhora e eu respondo pensando que ela tá me chamando. De verdade, às vezes eu tô, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha mãe, oi, eu falei, tô falando com a senhora não, tô falando com a minha mãe, sabe? E é assim, gente, é o que eu vivo, é a minha realidade. Eu quero que seja a realidade de cada um de vocês. De verdade, isso é muito importante. Porque, de verdade, às vezes, por exemplo, a gente tá na oração assim, porque minha mãe, a gente reza, né? E aí, às vezes a gente tá em oração e aí eu falo, ai mãe, não sei o que, não sei o que. Aí ela acha que eu tô falando com ela, eu tô falando com Nossa Senhora. E é uma coisa que eu tenho certeza que minha mãe, ela não se importa de me perder pra Nossa Senhora, porque eu nunca fui da minha mãe, eu sempre fui de Nossa Senhora. Então é isso, gente, eu vou abrir outra live, tá bom? Pra gente tirar dúvidas, mas eu quero que vocês perguntem tudo o que vocês tiverem de dúvida. Tudo mesmo, mano. Não tem vergonha, não tenha vergonha. As pessoas que estão nessa live, eu tenho certeza que ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar. Todo mundo aqui é amigo. Todo mundo que tá aqui é amigo. E é isso, gente. Obrigada por terem me ouvido até agora. Vou mandar um beijo pra todo mundo aí. Um beijo pra Gabi, um beijo pra Fefe, pro Matheus, pra Isa, pro Dan. Saudades Dan, pra Nai, pro outro Dan, pro Fernandinho, pra Fá. Inclusive, Fá, quarta-feira que vem, hein? Quarta-feira agora. Fabrícia vai dar o testemunho dela. Vou dar um spoiler aqui já pra quem tá assistindo a live. Vai ser incrível, não percam, de verdade. Um beijo pra Bá, um beijo pra Bia. Ai, filha, você tá aqui, te amo. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha outra mãe, que tá as duas aqui. Um beijo pra Jane, um beijo pro Will, um beijo pro Jean, um beijo pro Lucas. Beijo pra Rô, um beijo pra Gabi, pro Clebão, Santo e pra Tata. Gente, espero vocês na próxima, tá bom?